Rapaz, é gravado? Se você não se importar, é porque eu Não, eu mando tô depois brincando. eu mando depois no grupo para aquelas pessoas que não conseguiram Claro. acessar no momento da aula. Inclusive já me Que não é pediram, já. brincadeira não, bicho. É, que não é É, brincadeira não, mano. é gravado para posteridades. Inclusive já até me pediram, poxa, eu não vou conseguir participar na hora, né? Tem como mandar depois a gravação. O pessoal cobra, se eu não gravar, o Não, tá problema é certo. depois. Tem que usar o recurso mesmo. Bacana. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Mais uma aula incrível com o Rafael Frois, mais conhecido como Fossa, um grande trompista, uma excelente pessoa, um excelente professor de trompa também, sem qualquer tipo de demagogia. Para mim, assim, é um dos principais trompistas do Brasil. Tem uma vasta experiência. O Fossa, ele é trompista da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo e também da Orquestra Sinfônica Brasileira. São duas importantíssimas instituições, além dos diversos trabalhos que ele já fez, audições. Então, por favor, sintam-se à vontade, façam perguntas, sabe? Vamos aproveitar ao máximo, né, o Fossa nesse período que ele vai estar aqui com a gente. Fossa, meu irmão, eu já te agradeço imensamente por você ter disponibilizado um tempinho da sua agenda. A gente conversou, eu sei que estava bastante corrido, você participou de várias gravações, né? As atividades estão voltando, graças a Deus. Então, te agradeço por você ter aceitado o convite. Ó, tô tentando trazer o Fossa tem um tempinho já. Não foi assim de imediato, não. Teve toda uma negociação, brincadeira. Nossa. Eu te agradeço bastante. Gente, aproveitem, né? Como eu falei, façam perguntas. É um pedido, né? Quem puder, por favor, abrir a câmera para a gente ter essa interação, de preferência com a trompa aí do lado, né? Sempre esse bate-papo, e também tocando um pouquinho, dependendo de cada aula. Mas, enfim, um excelente trompista, com certeza a maioria de vocês já conhecem o Fossa. E Fossa, muito, muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Eu queria que você desse as suas considerações iniciais, por gentileza. Bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite a todos aí. Primeiramente, eu agradeço aí o Igor o convite. Me sinto muito honrado em participar de um projeto tão importante, tão legal, né? Essa iniciativa de interação nesse momento que a gente vive. E eu estava conversando aqui, tendo uma resenha antes da sala encher, com, com o Igor. A gente estava falando sobre um pouco de tudo, né? Sobre essa questão dessa troca de bagagem, né? O que eu acho legal desses encontros é exatamente a possibilidade de a gente trocar figurinhas entre todos aqui, né? Tanto eu falando a respeito de algum assunto que vocês possam levantar, mas independente do assunto, tanto eu falando, vocês podem aprender alguma coisa com a minha bagagem, quanto eu posso aprender com vocês. Eu me sinto muito honrado e agradeço aí. Espero poder ajudar pelo menos um pouquinho, né? Com, com algum conteúdo de valor para vocês. Com certeza vai ajudar e vai agregar muito. Então, pessoal, sintam-se à vontade para fazer perguntas, tá? No momento que vocês acharem melhor, só abrir o microfone ou escrever no chat também, tá bom? Fossa, como a gente estava conversando, a ideia é saber como cada convidado pensa a respeito da trompa. Opa, tem um cachorrinho. É o meu, peraí, vou fechar. Não, não, tranquilo, tranquilo. A ideia é saber como cada convidado pensa a respeito da trompa. Com certeza é um grande aprendizado para todos nós. Está sendo um momento também, esse momento de pandemia que a gente está mais tempo em casa, um momento de uma grande reciclagem também, sabe? Pelo menos na minha opinião, assim, de realmente pensar o que funciona, o que de repente não funciona. E é como a gente estava conversando, né? Cada um tem que ir também testando o que é conversado, o que é
orientado durante as aulas para ver se aquilo se encaixa com aquele perfil daquela pessoa. Eu sempre começo perguntando, Fossa, como que o convidado pensa a respeito no início do estudo. Assim, você acordou, tomou um café, vai estudar trompa. Como que você inicia o seu estudo com a trompa? Se de repente você faz exercício de respiração ou se você tem por hábito começar direto com a trompa, quais são os fatores que são importantes nesse início com o instrumento, por favor? Legal, Igor. Então, eu já, logo no começo, né, quando comecei a estudar, eu testava muito tudo que me falavam, né? Então, eu fazia muitos exercícios de respiração e tudo mais. Eu lembro uma vez que eu até desmaiei, assim, fazendo exercício de respiração em casa. E foi uma experiência, assim, que eu levo pra vida, né? Foi engraçada. Hoje em dia é engraçado. Na hora me deu um pouquinho de medo. Mas hoje em dia, se eu acordo e já tenho a possibilidade de ir estudar, eu só me preocupo em fazer boas respirações antes, sabe? De tentar já fazer boas respirações, mas não focado tanto em exercício de respiração em si, né? E a primeira coisa após isso do que eu penso é encher o instrumento, sabe? De já ter a respiração e sentir que eu estou enchendo todos os tubos do instrumento, né? De ter certeza que eu estou emitindo todo o ar que eu estou dentro. Então, às vezes não são exercícios que se alguém ouvir vai falar assim, nossa, ele não está preocupando com som, nada. Exatamente isso, é exatamente isso que dá a impressão. É só a questão de você respirar e ter a sensação que você está enchendo o instrumento. Algumas vezes faço isso frulato, né? Para já sentir que eu estou soprando realmente muito, né? E às vezes sem ataque de língua. Só. Eu posso dar algum exemplo aqui rapidinho. Opa, por favor. Um exemplo desse tipo de estudo é o que eu vou fazer agora, de pegar o instrumento e tocar as primeiras notas. Depois disso, eu passo a usar a articulação, mas com o mesmo princípio. Eu sei que o som não é o melhor, né, nesse tipo de plataforma, mas é só para vocês terem uma ideia dessa abordagem que eu tenho de como pegar a trompa. Aí alguém pode estar perguntando, mas por que isso, né? Porque uma das coisas mais difíceis na trompa é a hesitação, né? Então, eu gosto, claro que nos pilares você vai estudar piano e tudo mais, mas eu gosto de me destravar, porque eu já tive aquela sensação que você vai pegar e trava, sabe aquela travadinha? De ter aquela sensação que você travou e você pensa demais e o lábio não responde. Então eu já gosto
de fazer esse exercício para ter essa sensação de... Esse é o princípio, né? É o gatilho de tudo. Aí, em cima disso, trabalhar todas as variações e essências que a gente precisa trabalhar. Muito, muito interessante, Fossa. Eu achei interessante que você já tem esse intuito inicial de ter uma fluidez, né, com relação à inspiração e expiração, sem ter esse travamento que é muito comum. Inclusive, eu já tive esse problema há alguns anos atrás de pegar a trompa, inspirar e ter ali alguns centésimos de segundo de oscilação. Isso é um problema, né? Então eu gostei bastante. Uma pergunta que eu tenho em cima disso, Fossa, é se você começa sempre dessa maneira, com um cromatismo, e se você não foca tanto no exercício em si e mais no conceito de ter essa fluidez com o ar. E, né, você até citou que costuma fazer esse exercício sem a língua, que é justamente para ter essa fluidez, seria isso? Exatamente. Esse exercício, na verdade, é uma evolução do que eu fui vendo que funcionava para mim, né? Como na resenha a gente falou, a gente explanou aqui, pessoal, que nada melhor que você mesmo para se autopoliciar. Você é o seu melhor professor, né? Você pode ter aula semanalmente, mas o seu professor ele vai estar ali com você, de repente, nos 50 minutos, uma hora, durante uma semana. É só você mesmo que você tem que se apropriar dessa questão de ser o seu professor, no sentido de cobrança, né? Estipular a meta, saber que nível que eu estou e para onde eu quero ir. Então, nesse sentido, eu fui vendo as minhas necessidades, que eu acho que é um outro ponto-chave, né? Para formar qualquer conceito de aquecimento próprio. Você precisa se conhecer muito para saber o que você precisa investir mais durante o dia para que você se sinta bem, para que você esteja mais próximo do seu nível máximo sempre. Então, isso foi uma construção em cima de um autoconhecimento próprio, mas respondendo especificamente a sua pergunta, esse é um conceito. Eu procuro estudar hoje em dia tudo em cima de conceito, não importa o estudo em si, porque você pode usar o mesmo conceito que eu acho saudável. Por exemplo, eu tenho o pilar do som. Eu tenho um conceito de trabalhar o som. Dentro desse pilar, eu posso ter 20 exercícios. E isso, para não entrar no piloto automático, é muito saudável, né? Você tem o mesmo conceito que você busca melhorar e você varia os exercícios para que você nunca entre no piloto automático, onde você pode não estar investindo mais no seu progresso, né? Então, como conceito, esse exercício começou simplesmente uma nota. Depois eu vi que era saudável para mim já ir passando de meio tom num certo registro para que esse mesmo resultado de repente ocorresse mais rápido, né? Essa sensação de aquecimento. Mas espero que eu tenha respondido a pergunta. Sim, sim, ficou bem claro. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a respeito, né, desse tema, ou também de quaisquer outros temas? Acho que por enquanto não, a gente pode continuar. Fossa, eu tenho uma curiosidade, assim, uma pergunta que geralmente eu faço. Eu, particularmente, eu sou um curioso a respeito de exercícios de vibração labial, de buzzing, porque eu percebo que muitos trompistas, instrumentistas de metal fazem e outros também não fazem. Assim, grandes trompistas fazem, grandes trompistas não fazem. Acho que é muito particular essa questão. Estava até conversando com o Thiago Carneiro outro dia, ele esteve aqui também com a gente. Ele nunca teve o hábito de fazer e conversando com o Luca,
há cerca de 2 meses ele vem experimentando e vem gostando dos resultados. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito de exercícios com bocal e exercícios também utilizando algum dispositivo, tais como o Upsound, né, da Stonve. O professor Adalto desenvolveu um bem interessante que é o Big Buzz, tem já um mais antigo que é o Burp. Né? O que o Rafael Frois, o que o Fossa pensa a respeito desses exercícios e se você tem o hábito de fazer esses exercícios na sua rotina diária com instrumentos? Cara, excelente pergunta, né? Existe, assim, essas duas vertentes, né? A pessoa que, na verdade, três, né? Uma, a do meio que fala, isso aí não faz nada pra mim. Um lado extremo falando, eu pratico porque faz bem, e tem um lado que fala, eu pratico e faz mal, né? Aí, acho que você bem citou na sua colocação, que é algo muito pessoal, né? Por isso que eu reforço aqui na live, é aquilo que eu falei, você tem que se autoconhecer, né? Claro que você não vai... Você está vendo que você está fazendo um negócio e o negócio só está te estragando, não faça, né? O negócio, se não tem uma... Se você não tem nenhuma evolução naquilo, depois de um tempo investido, não é saudável para você. De repente, não é esse caminho. E é exatamente a importância dessas aulas e desse novo conceito, né, que a gente tem, né, tropisticamente, mundialmente falando, né, dessa interação mundial que a gente tem acesso hoje em dia, é exatamente você conhecer, você ver que existem vários caminhos para o resultado que você quer. Às vezes, aquele caminho não te dá o resultado que você está querendo, mas o legal de você ter esse conhecimento da bagagem de várias pessoas é que, de repente, um caminho vai encaixar em você como uma luva, né? Esse é o princípio que eu queria deixar bem claro, assim, para agora aprofundar nessa questão. Agora, pessoalmente, para mim funciona. Porque eu não penso... muitos criticam que falam assim, mas modifica, não é igual a questão da vibração com o que é o instrumento real e tudo mais. Eu gosto muito de fazer analogias, né, de músico de alta performance com atletas de alta performance. Né? Você pega um Usain Bolt da vida, que é o campeão recordista dos 100 metros, 200 metros. Acho que até 400 metros também. Então, você olha lá ele correndo. A gente pensa assim, será que ele só corre ele só corre, o treino dele é só corrida? A resposta é não. Ele tem todo um aparato de musculação, faz hidroginástica, alongamento. Ele faz várias coisas que vão melhorar a sua performance na hora da corrida. Agora, se você faz o aparelho pensando nisso, que é como se fosse musculação, é uma outra forma de você exercitar o músculo, você pensar que está fortalecendo de uma outra forma, para que aquilo, na hora da trompa, você tenha essa confiança a mais e tenha essa força, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive uma musculatura, por eu começar... Eu comecei a estudar trompa com um deslocamento da mandíbula muito grande. Até por isso que eu desenvolvi muitos meus graves. Fáceis, assim. Muito rápido, todo o registro grave eu consegui desenvolver. Só que nessa embocadura com o maxilar muito aberto, me prejudicou nessa questão de força, né? Então, tudo que eu podia fazer para que eu pudesse ter mais força, até eu entender que tinha que fechar a mandíbula e tudo mais, então eu recorria a tudo isso, né? Então, funcionou muito para mim, foi me dando força em certos aspectos. Então, se você pensar dessa forma que
as coisas podem ser usadas dessa forma, indiretamente, né? Você está fazendo um estudo indireto para te ajudar no resultado final. Eu abordo dessa forma. Eu tenho o Upsound, eu tenho o B-Buzz do professor Adalto, eu comprei aquele novo eu ganhei aquele Conexon, que é do Reginaldo Engman, com o Felipe, que é também de vibração. Eu tenho um outro aparelhinho que faz aquele negócio do lápis, que ele tem, você pendura nos lábios, né, para que você Esse faça é isometria. Do Will, Fossa? Ó, contem até 5. Opa! Deu uns 10, hein? Eu acho que deu uns 10. Deu 5 não, cara. Deu 10. Ó, Fossa aqui, ó. Ah, sim. Não sei se vocês conhecem esse aqui. Eu- Esse daqui, ó. Esse lado, a gente faz aquele exercício do lápis. De você segurar só com o lábio. E deixando o formato de embocadura. Entendi. E esse outro lado, você tem que secar bem o lábio, né? Com uma toalha. Você encaixa isso nos lábios. E você tenta segurar. Claro, você faz uma pressão contra. Você vai puxar e vai segurar com o lábio. Isso digamos, na fisiologia muscular, chamaria-se de isometria, né? Que nem em musculação, o cara ele faz a série dele e depois nas últimas séries ele tem que segurar o peso. O que a isometria resulta no músculo? Fortalecimento do músculo. Pensando, né, cientificamente, músculo mais forte, você vai ter mais resultado na trompa. Agora, tem pessoas que conseguem esse resultado só tocando. É isso que as pessoas têm que entender. E aí que é o lance do autoconhecimento, né? E tentar fazer críticas construtivas, né? Beleza, tem pessoas que realmente conseguem isso só tocando. Mas tem outras pessoas que às vezes têm dificuldade nisso, né? É aquele outro caminho que eu falei numa colocação minha, que de repente alguém está esperando, entendeu? E ele possa se sentir realmente que a musculatura melhorou e isso resulta no melhor resultado na hora da trompa. Eu não tenho problemas assim na verdade, eu acredito no seguinte: tudo que for lançado com alguma promessa, eu acho que vale a experiência de você experimentar, né? Você analisar, tem embasamento científico, legal, eu vou tentar, vamos ver se funciona comigo. Se funcionar, você segue por esse caminho, senão você simplesmente põe na cestinha do não funcionou, mas talvez funcione para alguém, né? Então, eu procuro não fazer críticas assim a esse respeito. Com certeza. O outro que eu falei é esse aqui, ó. O Conexão. É o Conexão do Engman. Felipe, né? Do Felipe, junto com o O Reginaldo. Reginaldo, isso. Que ele tem o mesmo propósito do Upsound, né? De você ter a sensação mais próxima do instrumento, né? A sensação de você estar soprando parecido com a sensação de você estar soprando no instrumento. Entendi. Muito, muito bacana, Fossa, a sua explicação. Eu também sou um entusiasta desses dispositivos, né, que nos ajudam tanto para se aproximar da sensação obtida no instrumento, que é o caso do Upsound, como você citou. A minha dúvida, Fossa, é em qual momento do seu estudo, da sua rotina diária, que você faria esses exercícios de vibração labial? Porque eu vejo que tem pessoas que fazem esses exercícios, que fazem esse estudo no início, antes de começar o estudo com a trompa. Ou não, ou você gosta de variar, você de repente começa com a trompa, igual você exemplificou naquele exercício com cromatismo, com frulato e sem frulato, e só depois você faria esse trabalho de vibração labial. Minha dúvida é essa: em qual momento do seu estudo você faria
esse tipo de exercício e se você puder fazer com a gente, acho que seria bem interessante. Tá. Você acertou assim a cronologia do estudo. Eu realmente, quando eu pego a trompa, eu prefiro despertar essa sensação. Respirou, encheu o instrumento. E ter essa sensação de você estar com esse gatilho resolvido já. Respirou, soprou. Essa é a primeira coisa que eu faço. Depois disso, eu procuro fazer uma pequena sessão de notas longas para daí não ser essa questão tão bruta assim, né? Para começar a falar assim, ó, eu dei uma sinalização, vamos começar a estudar. Agora, opa, vamos começar a refinar. Não é que vai sair a melhor nota longa do mundo, mas aí já tenta fazer uma nota longa bem bacana, assim, pensando no som, pensando em deixar o som já bonito no segundo exercício. Vocês contam até 15 para mim prender meu cachorro aqui? Contamos. Até Tá atrapalhando muito o latido dele? a mim não, Fossa, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Tá Então tá bom. tranquilo. Pode ficar à vontade. Então, eu posso dar o exemplo das notas longas que eu faço, assim. Vocês querem que eu dê um exemplo da nota longa? Por É bem favor. sim, mas é bem Perfeito. simples mesmo, assim. É coisa principalmente, eu tenho esse conceito de começo do dia, é tudo muito próximo. Então eu faço tudo em meio tom, entendeu? Legal. E aí conforme vai aquecendo, você vai aumentando as distâncias. Por que isso? Porque eu quero ter a certeza que eu estou soprando entre as notas. Então, quanto menor a distância no começo, né, da abordagem, né, no estudo para mim, eu acho melhor. Como é mais próximo, eu tenho certeza que eu estou fazendo isso, soprando uma nota ou outra. Aí a turbina vai aquecendo, aí eu vou aumentando a distância, põe um tom, né? Eu faço várias sessões de nota longa durante o estudo. Então a primeira eu sempre deixo meio tom. A segunda vai ser de tom inteiro, né? Como uma escala normal. Eu faria numa escala normal. Aí eu posso fazer mais sessões de nota longa e vou aumentando essa distância para ter a certeza que eu estou. Mas nesse conceito, né? Eu começo desse jeito para ter certeza que eu estou soprando entre as notas. Eu vou tirar o fone daquele jeito só para o Tá som ótimo. ficar um pouquinho melhor. Vou mostrar Não, tá super a nítido. nota longa. E Tá se bom. vocês quiserem fazer, pode fazer. É facinho. Escala de dó maior. Ó, a escadinha aí, rapaz. Pois Rapaz, é, tá bonito, vendo? hein? E aí, boa tarde a Ó, todos aí. Fala, boa escadinha. noite aí. Beleza? Desculpa o atraso aí. Mestre cervejeiro. Beleza? É de meio tom. Então vamos fazer em cima da escala de dó, né? Começando do dó. Eu vou fazer do, si, é bem tranquilo. Eu posso fazer, aí eu dou um tempo para vocês repetirem, aí eu já faço outro em cima. Perfeito, Fossa. Maravilha.
É bem simples. Eu vou até uma oitava, né? Mas a gente não precisa fazer até essa oitava. Mas o que eu tento buscar é exatamente a, a troca de nota tá garantindo que eu tô soprando muito, sabe? Que não faça que não faça por golpe, que seja que esteja um sopro muito constante, né? Isso me ajuda muito a aquecer, né? No sentido de entender também que a gente precisa estar soprando em todos os tempos, não só as notas, né? Mas as mudanças de notas. Muito dos erros dos trompistas, exatamente porque ele, em vez de ele fazer o caminho sem interrupção, muitas vezes ele interrompe no meio e quer ligar o motor no meio para continuar. Então, como é normal isso no nosso meio, então eu tento mandar uma mensagem para o meu cérebro, ó, eu preciso dessa forma, tocar dessa forma, ter essa sensação. E outra coisa também, Igor, que eu queria enfatizar muito, que na hora de estudar eu tento pensar muito no sensorial também, que é uma coisa pouco falada. Não só o que está no externo, que você está ouvindo, mas também o que você está sentindo, né? Eu tenho a ideia do que eu quero fazer muito conectado. Eu tenho o meu ouvido para ouvir como que está soando externo. E eu tenho a parte sensorial, o que está acontecendo internamente para que soe dessa forma. É muito importante a gente ter esse segundo, digamos, ponto de verificação, porque aí você é muito mais fácil para o cérebro gravar qualquer coisa se ele consegue fazer ligação. Então, eu quero ouvir isso e sentir isso. Então, ele grava melhor do que só o ouvir e não ter essa percepção sensorial. Então, tentem treinar isso também. Como é coisa simples, é mais fácil você estar ligado nesses dois pontos. Eu quero ouvir isso. Depois que você conseguiu ouvir, você perceba assim, o que você fez, né, internamente, nessa questão sensorial, para que aquilo soasse daquele jeito. Então você tem que buscar essas duas sensações. Então você já sabe que a sensação interna é daquele jeito. Então a sensação interna, você sabendo que tem que estar daquele jeito, né, com a memória, né, memória muscular, memória sensorial, você consegue já preparar ela para o resultado, entendeu? Final. Você já tem uma preparação a mais antes do som sair, entendeu? E aí eu faço também subindo, do mesmo formato. Vamos fazer um pouquinho. Beleza. Fossa, só uma dúvida. Você recomenda fazer esses exercícios na trompa em Fá? Ou não? Eu prefiro o aquecimento, Legal. principalmente dessa questão do som, fazer muito trompa em Fá. Lá pra frente, quando começa a entrar nos harmônicos, nas flexibilidades, que eu começo mais a usar o si bemol nas escalas, aí eu faço variações fazendo em Fá, em si bemol, para que eu tente buscar o som do em Fá e trazer, né, para a trompa menor, né, tentar soar como a trompa maior, né, e é aquele tal negócio, você vai carregar mais peso nos seus estudos, mas na performance você vai se sentir mais leve, né? Porque aí na performance você não precisa usar o Ifá, né? Mas Sim. é nesse sentido. Isso é muito legal, isso que você falou, Fossa. E é muito interessante também ver as semelhanças, né, dos convidados. O Escadinha, que está aqui com a gente, semana passada ele bateu muito nessa tecla da importância desse estudo da trompa em Fá e falou a mesma coisa que você disse. Que quando nós passarmos para a trompa si bemol, tentar trazer esse som da trompa em Fá. Eu particularmente gosto bastante de utilizar a trompa em Fá, é a nossa base. Então é muito interessante ver essas semelhanças também. Muito legal. E até eu aconselho em preparações de prova, em preparações de solo, de orquestra, né? Que
são coisas, são momentos especiais na vida do músico em si, eu recomendo a pessoa estudar tudo em Fá. Isso eu ouvi, quer ver, do Samuel que está lá na Ópera de Chicago, Samuel Hansen. Ele falou assim, em preparação eu gosto de tocar tudo em Fá. Ele falava para mim, é legal você estudar, tenta estudar assim que você exatamente carrega mais peso, né? Fica mais difícil, te força a estar soprando muito mais. Quando você vai para o si bemol, parece que até que você trocou, está em outro mundo, assim. Não que é as duas coisas, entendeu? Saber usar, não é uma questão, não é tudo em Fá, não. Saber usar nessa forma também de preparação. Por exemplo, beleza, vou tocar Quinta de Tchaikovsky, né? Primeira trompa. É muito legal, cara, estudar em Fá, porque ele vai ter uma dificuldade muito maior. E digo mais, não só estudar em Fá, estudar em frulato, outra coisa, estudar em boucher. Olha quantas coisas, quantas possibilidades a gente tem de dificultar a nossa vida para que o resultado seja muito mais fácil. Você pode estudar em boucher, estudar em frulato, estudar em Fá. E uma outra coisa que eu aprendi esses dias com um amigo meu que voltou dos Estados Unidos. Ele estava fazendo aula com o Andrew Ben, o Nelson, ele é aquele tatuí, Nelson de Faria. Ele falou assim, cara, experimente estudar um solo inteiro com vibrato intenso. Você vai ver a dificuldade que você vai ter. Você tem que tocar com muito ar para você conseguir fazer vibrato. Sabe aquele vibratão? Aquele vibratão mesmo que é o politicamente incorreto. É uma excelente forma também de você estudar, dificultando a sua vida, mas que vai melhorar. Você vai soprar muito melhor depois na hora de tocar o natural, né? O que tem que ser feito. É muito legal usar essas técnicas, né? Porque elas são usadas pelos grandes trompistas, né? Não é que o cara é um alienígena, muitos são alienígenas, mas eles usam isso a favor deles, né? Eles estão sempre usando essas técnicas, dificultando a vida para que soe muito fácil na hora, entendeu? Muito interessante, muito legal, Fossa. Confesso que essa última que você citou, do vibrato, eu não conhecia. Vou experimentar, com certeza. Eu particularmente gosto muito disso, né? De tentar dificultar, como você falou, a vida para depois, né, tentar desfrutar, né, de um solo, de um concerto. O Daniel Filho, né, quando ele foi o convidado, ele disse que na preparação dele para a prova do Teatro Municipal de São Paulo, ele estudou o Mozart em Fá, né, o tempo todo em Fá e lento. Né, que até o Canelinha falou para ele, olha, se você quer realmente passar na prova, você tem que fazer o que ninguém faz. Né? Eu lembro que ele falou essa frase. Eu achei muito interessante, desde então eu passei a estudar o repertório em Fá também, estudar o Strauss em Fá, e realmente, assim, o nível de dificuldade ele fica muito mais elevado, né? Achei muito, muito interessante. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né, a respeito desse tema, ou também de maneira geral. Queria fazer uma pergunta aí, Igor. Opa, fica à vontade, Escadinha. Nossa, minha internet está muito ruim aqui, cara. Mas agora deu para ouvir, Escadinha. Tá ouvindo? Minha Sim. internet está ruim aqui. Não, estamos te ouvindo. Semana passada, eu estava aí, né, e me perguntaram... Oi? Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar, Escadinha. Tá. A semana que vem fizeram algumas perguntas, não sei se já perguntaram sobre isso, sobre a quebra de embocadura, principalmente na região grave. Como você é um especialista, mas nessa área aí, eu queria que você pudesse falar, não só para mim, mas para todos, hein, de que forma você trabalha para chegar tão fácil assim ao extremo grave, né, com tanto som e com qualidade de som também. O que você usa em questão de quebra de embocadura também? Legal, Escadinha. Esse aí é um
é um outro ponto, quase um tabu, né? Digamos, é uma ferida, né? Na vida de muitas pessoas, assim. Essa questão de quebra, né? Se pode ter, se não pode. E eu já vi muitas coisas e tudo mais, mas eu gosto de falar assim das minhas experiências, né? Do que eu vivi, né? Já vi grandes trompistas graves falando que tem mais de uma quebra, né? Até a Sara mesmo, a Sara Williams foi questionada uma vez sobre essa questão de quebra. Ela falou que tinha, acho que entre duas ou três. E isso é totalmente imperceptível, né? Porque quando eu soube, eu falei assim, como assim ela tem duas quebras? Eu vejo ela tocar, é totalmente imperceptível. E aí, eu acho que o X da questão é exatamente esse, né? É você tornar essa situação imperceptível, né? Como eu trabalho a minha, o próprio Luizinho me passou um conceito muito interessante dessa questão de quebra, né? Ele foi muito claro comigo nessa aula específica. Eu tenho muito fresca na minha cabeça. Que ele falou que a quebra nada mais é do que um ponto que você tem de salto, né? De deslocamento, que você não tem a força naquela região. E ele falava assim, você precisa resolver isso como? Você precisa, como você tem um vácuo aí, você precisa descer a embocadura de cima, você tem que fazer um esforço e um estudo para que a sua embocadura de cima consiga tocar mais notas para baixo. E fazer o mesmo processo invertido. Que a sua embocadura de baixo, você encontra ela e faz exercícios forçando que ela toque mais notas para cima. E você investindo nesse processo, né, você faz com que aquele ponto que era um ponto totalmente fraco, porque a questão da quebra é exatamente a perda de força, né, em uma região, né? Você não consegue, de repente, em um tom e meio, você perde toda a força que você tinha com a sua embocadura anterior. Então, para resolver esse ponto específico, isso funciona muito, porque se você faz exercícios simples, pode ser de meio tom, cromatismo mesmo. Você forçar a tocar mais notas com a embocadura de cima para baixo, sem mudar, e fazer também ao contrário. Achar a sua nota de baixo, que é onde você faz a quebra, e quando chegar nela, forçar a tocar mais notas para cima. Se você faz um investimento nesse ponto de, digamos, um mês e meio, 2 meses, um bom trabalho, né? Você vai perceber que aquele ponto já não é fraco, porque ele começa a ficar forte e o seu cérebro começa a escolher a melhor embocadura do momento, naquela região da quebra. E eu acho que eu falei, que o segredo é exatamente você deixar isso imperceptível. E você fazendo esse trabalho, você acaba deixando até imperceptível, né? Um bom trabalho em cima disso, você acaba deixando a pessoa até duvidosa com relação à sua quebra, né? Que é o caso da Sara, que a gente citou aqui. Agora, o que eu faço? Eu tenho um conceito, né, hoje em dia, né, isso desde 2009, eu já vim amadurecendo esse conceito, que foi quando eu fui estudar com o Inácio, que eu fiquei 3 meses na Alemanha, estudando direto com o Inácio. Aí eu voltei com esse conceito eu procuro estudar para levar a qualidade. Eu procuro pensar no conceito espiral, né? O espiral tem um ponto central que ele vai circulando e vai abrindo, né? Então,
o que eu aconselho para todos, assim, para melhorar não só a qualidade dos graves, mas como um todo, é você achar achar esse ponto para começar o espiral. Falar assim, eu tenho uma nota que eu gosto da sensação dos harmônicos dela, eu acho que é a minha melhor nota. Assim, claro, numa região média, né? E ali, em cima disso, você começar o trabalho de espiral. Você pegar essa nota e tentar trazer o som e essa qualidade para as notas que estão embaixo, meio tom, e nas notas que estão em cima, meio tom. E fazendo isso, e abrindo esse espiral. Hoje em dia eu tento focar muito nisso, porque depois que você entra na vida profissional, você se dá conta que não é só você tocar o grave e estralar o grave lá, não é. O maestro ele quer que você ataque o grave pianíssimo, que você tenha nuances, né? Que você tenha as mesmas possibilidades que, de repente, o trompa aguda tem em outras regiões. Então, eu procuro tentar polir dessa forma. Não quero perder, né, essa questão de potência, estudo também, muitas coisas voltadas a isso, mas para tentar trazer homogeneidade, é esse conceito. Então, eu acho que uma das melhores notas para mim, que é muito natural, eu acho que consigo achar a ressonância dela legal, é o próprio Dó 3. Então, em cima dele, eu sempre estou trabalhando dessa forma. Ampliar, nos próprios estudos mesmo de nota longa, sempre fazer para baixo, fazer para cima, não muito aberto, para que eu sempre esteja conferindo se está próximo ao centro. Esse é um ponto que eu queria deixar. Agora, o que eu faço, eu procuro estudar o que qualquer outra trompa aguda estudaria na trompa grave, né? Para a questão de articulação e tudo mais. Eu procuro investir a mesma porcentagem que um trompista agudo investe para ter tudo no agudo. E eu acho que é só assim mesmo, assim, você parar e pensar em polir. Então, em cima dos estudos do Will, que vai passando por várias articulações, indo para o grave, e tento polir todo dia, e tento mudar o tom. Se hoje eu estudei Dó maior, amanhã eu estudo Si, depois eu estudo Si bemol, para ir descendo, e vice-versa. Se eu estou indo para o agudo também, na hora de investir para a trompa aguda, eu vou do Dó sustenido para o Ré, e vou variando por dia. Sempre pensando nisso, nesse conceito espiral. Então, uma coisa que eu sempre falo nas lives que eu estou dando, mas que método você estuda? O que você fez? Eu falei assim, na minha época não tinha método para grave, gente. Na época eu estudava no conservatório, não existia. Neumann não existia no Brasil. Até que Neumann, se você pensar, ele é trompa grave, considerado trompa grave, só que não é aquele trompa grave extremo low horn, né? Não é o Mart Heckman, né? Que é um específico de grave. O grave do Neumann é mais tipo o Galay, né? O galeno, que para a segunda trompa. É uma coisa que tem saltos, né? E tudo mais. Mas não existiam esses métodos. Aí, o que eu fiz? Eu tinha que estudar, por exemplo, o Maxon Fons, número 1, ou Anton Horn, Potado, qualquer que seja. Eu tive esse problema que eu expliquei aqui de força, né? Então eu estudava o que estava ali, nossa, cansou, não consigo mais estudar, eu estudava a mesma coisa que estava abaixo. Então, um conselho que eu dou para desenvolver até a questão de nuances, né, na região mais grave, você pode pegar qualquer método e tocar ele em Si bemol, que eu acho que já deixa mais grave, ou em Dó, né? Pode estudar em Dó, em Si bemol, que ficou mais grave ainda, depois uma oitava abaixo. Eu acho muito válido, porque você vai conseguir desenvolver, né, toda a metodologia que o cara pensou, né, gradativa, e na região que ele escreveu e na região
que a pessoa quer se especializar no grave, na região mais grave, ele vai conseguir desenvolver aos poucos também toda essa metodologia e buscando todas essas nuances, né? É um trabalho aí de médio prazo e longo prazo que a gente precisa encarar. Não sei se eu consegui responder, Cadinho. Aí você me fala aí. Claro. Valeu pela resposta aí. Não, se ficou qualquer dúvida, você pode falar, porque a gente começa a falar tanto assim. Foi bem claro. Foi bem claro. Não, eu gostei bastante, Fossa. Obrigado, Escadinha, pela pergunta excelente. É que você já abordou dentro da pergunta do Escadinha vários pontos, assim, né? Eu achei super, super interessante. Eu tenho uma pergunta, Fossa, tá muito bacana, assim, muito legal mesmo, dá vontade de ficar aqui horas e horas com você, né? Vamos lá, vamos lá. Impressionante o tamanho de conhecimento que você tem, né? A minha pergunta, Fossa, depois desse trabalho que você fez, né? Simulando que você estivesse começando o seu dia com a trompa, você começou com o cromatismo, com esse objetivo de ter essa fluidez, né, que você exemplificou para a gente. Depois você fez esse trabalho de nota longa também. Essa fluidez está sempre presente no nosso estudo, né, esse círculo de inspiração e expiração. O que você faria logo após? De repente você faria um exercício de flexibilidade ou de escala? E em cima disso, em cima do que você faria após os exercícios de notas longas, dentro da pergunta, quais são assim os pilares que você considera que são fundamentais para o trompista estudar realmente todos os dias? Só pergunta boa, né? Só fogueira, só fogueira. Eu tô aqui para isso. Obrigado. Né, Beethoven? Não, muito legal. Não, a gente fala assim, mas é brincadeira, né? É importantíssimo essas perguntas, né? Eu vou responder com o maior prazer. Respondendo assim sobre o que eu faço logo em seguida dessa primeira sessão de notas longas próximas, né? Eu iria para vibração. Agora é o momento que eu faria a vibração. Como eu falei para você, depende muito do dia, né? Você tem a questão dos pilares. Vamos já para os pilares. Por exemplo, eu acredito que a gente precisa fazer essa questão do aquecimento, para mim, então, isso é essencial, essa questão de sentir que você está soprando. Instrumento de sopro, eu sempre lembro. Instrumento de sopro, então, sopra miserável. Não fica com temor de soprar, você toca o instrumento de sopro. Então, eu já tenho isso como a primeira coisa, como se fosse o pilar, que pode ser... Para outras pessoas pode ser respirar e fazer a expiração simplesmente. Depois eu já começo no som. Passo pelo som. Passo pela vibração. Por isso que eu falei, dependendo do dia, se eu tenho um dia, se eu tenho possibilidade de estudar 3 horas no dia, eu não vou passar em um pilar uma vez só. É isso que é o grande lance que eu faço, assim. Não sei se é uma coisa que eu criei na minha cabeça, mas eu passo pelos pilares mais de uma vez. Mas, digamos, se eu não tenho tempo, que eu só vou fazer um aquecimento, eu tenho que passar também em quase todos os pilares para que eu vá para o palco e comece o ensaio da orquestra. Aí, depois dessa do som, nota longa, eu faria a vibração. Depois da vibração, começaria... com flexibilidade, mas coisas bem simples, né? Depois passaria por escalas, tentando acordar todas, uma certa nuance de articulação, né? De staccato, tenuto, e forte, piano, tentar acordar as nuances. Isso depois da flexibilidade, que seria escalas e arpejos, né? Depois disso,
faria mais uma sessão de flexibilidade, isso num dia curto, e já ia para o palco. Porque eu acredito que a flexibilidade é sempre... qualquer coisa que você faça para endurecer, a flexibilidade ela vai deixar mais elástica, né? Então, eu gosto sempre, antes de entrar no palco, ter feito uma flexibilidade que a boca volta... Você fez qualquer coisa de força e tudo mais, você sentiu, já volta mais relax. Isso eu faria e já iria para o palco. Agora, com o tempo, né, se eu estou no dia lá tranquilo, tenho 3 horas e meia para estudar, eu passaria mais de uma vez em um desses pilares. No pilar de, por exemplo, no pilar de flexibilidade, eu poderia abordar também os próprios harmônicos na trompa, né? Porque, queira ou não, você vai ter que ter uma flexibilidade para fazer eles no ligado, né, tudo mais. E alguma coisa mais assim, tipo, eu gosto investir sempre um pouco no ataque, né? Que é uma das coisas também que são, tipo, tabu, né? Tipo, todo mundo acha, tocar em orquestra é você fazer uma prova, tocar 1000 notas, não sei o quê. Muitas vezes não, mas só quer que você vai lá e tenha um ataque perfeito, bonito na hora. Você, como primeira trompa, que está sempre exposto, deve saber bem disso, né? Eu acho que é muito válido esse pilar. E eu ouvi também uma vez do professor Alessio Allegrini, que eu tive a oportunidade de ter aula no festival na Venezuela. Ele falava assim, ele me chamava de Brasil, né? Ele chamava, Brasil, o segredo da trompa é sonido, enarmônicos e ataco. Se o trompista tiver um som bom, tiver os harmônicos da trompa bem, sabe, saber onde ter a propriedade dos harmônicos da trompa e tiver um ataque bom, ele tem tudo. Então eu tento seguir essa receita simples, né? Claro que tem muitas variáveis dentro desses pilares, né? Mas eu prefiro deixar sempre muito básico para que eu não me perca assim nessa questão do estudo e tudo mais. Eu tenho pilares também, tipo assim, no dia que eu tô grande, assim, que eu não tô na orquestra, eu penso no pilar de força. Então eu uso algum estudo para que eu queime bastante a questão muscular, para que eu não sinta na hora de ir para orquestra, né, e não consiga tocar. Isso é muito fácil de acontecer comigo, né? Que eu tenho as minhas tendências, que eu me conheço. Então, no dia cumprido também que eu tenho para estudar, eu penso no pilar de força, eu penso no pilar de extensão, e aí, depois disso tudo, qual que é o grande lance? É você agregar um pilar ao outro. Eu estou lá estudando extensão, que é para tocar mais agudo e mais grave, né? Mas eu posso agregar ao pilar de extensão o pilar de som. Então eu não vou deixar o pilar de som. Então vai ser 2 pilares ao mesmo tempo. Eu vou estar pensando no som e vou estar pensando em melhorar a minha extensão, mas com um som bom. Então eu começo a fazer ligações entre os próprios pilares, entendeu? Só que aí seria para uma outra fase. Que eu não gosto muito de complicar, eu gosto de deixar a receita no mais simples possível. Mas, com certeza, com a evolução de todos, vocês podem fazer ligações entre os seus próprios pilares e fazer a evolução ser constante, né? Muito legal, Fossa. Obrigado, né, pela resposta. Eu sei que a pergunta foi um pouco ampla, né, essa dos pilares, mas eu considero que é muito importante saber, assim, né, de maneira geral e também mais detalhada, os pilares que você acredita, né, que são importantes para a gente estudar todos os dias. Obrigado mesmo pela resposta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Matheus, Beethoven, Pierre? Opa, Beethoven já levantou a mãozinha. Vai lá, Beethoven. Não tem muito a ver com esse assunto agora, é relacionado à audição. Queria Legal. saber se, quando tu vai se preparar para uma audição, o que é que tu faz em relação aos excertos? Eu tenho muita dificuldade em selecionar os excertos que eu tenho que estar estudando, sabe? É muita coisa, eu sei que tem uns que sempre caem, esses são os que eu mais toco. Mas mesmo assim, eu sinto que falta mais uma organização durante a semana
também eu me preocupo quando chegar perto da prova, assim, o quanto que eu tenho que estudar, se eu preciso mais ouvir. Aí eu queria ver a tua opinião em relação a isso. Legal, Vitor. Excelente pergunta, né? Acho que todo mundo faz muitas provas na vida, né? É muito difícil você ouvir alguém, nossa, eu fiz uma prova. Claro que tem, né? Raridades, eu fiz uma prova. Mas essas pessoas geralmente estudavam em escolas super boas e tinham prova spill, tinha aqueles simulados, né? E é muito, muito legal você perguntar, porque não é muito falado, né? E é extremamente importante, né? Você ter o conhecimento de como poder maximizar, né? E minimizar as suas perdas e maximizar os seus ganhos e mostrar isso na hora de uma prova. O que eu aprendi assim um pouco com a minha experiência e que eu tive, né, de experiência de vida, de prova, é que vamos falar exatamente do momento da prova em si. Não tem como você levar muitas coisas, né? O excesso vai te atrapalhar. Então, eu acredito que a sua mente tem que estar limpa para que a música vença. E há 2 pontos chaves que você pode se concentrar na hora da execução da prova em si, que não vão te atrapalhar, que realmente vão te ajudar. Eu acho que isso também vai fazer parte do processo. De repente, você vai entender que talvez isso te ajude nesse processo também de preparação, que o tempo. Você tem que estar com isso muito interiorizado em você, de todos os excertos. Tipo, o maestro falou quinto Shostakovich, você já tem lá o pianão. Você já tem o tempo na sua cabeça de todos os excertos que você vai fazer na prova. Então, e isso não te atrapalha na hora. Isso te ajuda a você não deixar pensamentos que não vão ser saudáveis entrarem na hora da prova. Então, tempo e respiração. Na hora da prova, são coisas que você pode se concentrar nisso, que isso vai te ajudar. É você se concentrar em que você está respirando profundamente, expirando, sempre buscando um estado de relaxamento. E, nesse estado, quando você for, vai ser excerto tal, você continua nesse estado e só pensa no tempo que você precisa fazer, o tempo exato. Eu acho que essas 2 coisas foram assim, o que me ajudaram nessas provas que eu fiz, né? Essas 2 provas que eu fiz para essas orquestras grandes quando eu passei. Porque como eu falei, você não deixa espaço para outra coisa. Você não deixa espaço para, será que eu vou errar? Será que eu vou errar, escrocar, não sei o quê? Não. Você está ali só respirando e concentrado no tempo que a música exige. Agora, vamos falar do processo de preparação. Eu acho que a gente falou um pouco disso no decorrer da aula, né? No sentido de, quanto mais você dificultar, mais fácil será numa hora de exposição, né? Que é igual a uma prova, que é igual a hora de você solar na frente da orquestra, ou mesmo um solo no meio do naipe da orquestra que você já é integrante. Então, o que eu aconselho é você, de repente, estudar nessa forma, pensando em se concentrar no tempo da música, sabe, entrar nesse espírito. Eu fiz o meu aquecimento e tudo mais, vou fazer simulação de prova. Põe seu celular para gravar, qualquer aparelho de gravação, e já começa a treinar isso em você. Aí você pôs no quarto, põe para gravar, que já vai mudar sua adrenalina. Aí você já vai treinando isso. Eu vou me concentrar no tempo e vou me concentrar na respiração, para não deixar desesperar.
faz essa receita de dificultar no máximo possível nessa questão de estudar no Frulato, estudar no Boucher, estudar tudo em Fá. Tenta também esse novo aí que eu aprendi faz pouco dia, que é estudar com bastante vibrato e estudar normal também, né? Claro, depois de tudo isso, aí a pessoa só estuda o difícil. Estuda também a parte fácil, né? Entre aspas, né, gente? É só uma colocação. E essa questão de saber selecionar, eu acho que aí você tem que fazer, que nem você falou, se organizar realmente para que você mescle. Nunca toque os mesmos exercícios do mesmo jeito. Nunca comece pelo mesmo. Porque você não pode deixar o seu cérebro entrar num piloto automático. Ou achar que é uma peça encaixada já. Não. Tem que falar sempre para ele. Não. Pode acontecer qualquer coisa em prova. Eu mesmo, na minha última prova que eu entrei no Teatro Municipal, o Nashling, no edital tinha a primeira fase, Mozart 3, né? Segunda fase, o Neue, o Bagatelle, e terceira fase, excerto. Só que eu já sou meio que macaco velho nisso aí, eu falei, eu já estudo dessa forma, pode acontecer qualquer coisa. Cara, e aconteceu. Eu fiz a primeira fase, o Mozart, fui, cadência, tudo, um pouquinho do segundo, movimento, tudo bem. Bagatelle. Porque eu falei assim, caramba, mas isso aí será a segunda fase. E isso eu não esperava. Porque eu falei assim, cara, na hora, eu tive um pico de adrenalina, assim, eu falei assim, caramba, porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tocar o Mozart. Se eu vou tocar o Bagatelle, eu gosto de tocar umas coisas que são, tipo, para aquecer aquele outro estilo, né? Aí deu um pico de desespero assim, mas aí eu falei assim, não, concentra no tempo e na respiração, tamo aí, você vai. Então, nunca faça a mesma coisa. Você tem lá a seleção de excertos, muda tudo todo dia. Começa com o mais difícil, começa com o mais fácil. Faz uma seleção lá de que você possa não ter surpresa. Até para você não deixar sua boca acostumada com nada. E simplesmente ela pensar, estou na prova, é do começo ao fim e vamos lá. Claro que tudo isso é um processo, né? Eu estou falando assim, mas e não é que isso seja uma receita que você vai fazer e já deu certo. Mas eu acredito que você pensar nessa questão do tempo, da respiração, não vai te atrapalhar. Você investir em dificultar todas as questões técnicas que você está estudando, para você ter isso tudo mais fácil. E você misturar tudo isso, é só ponto positivo para que você evolua nas provas que irão por vir. Essa é a minha experiência. Espero que eu tenha agregado. Top demais. Legal que essa que você falou aqui, pensar no tempo, sabe, no andamento. Um professor daqui, chamado Mauro, do trompete, ele me falou isso também, que todo excerto que cada excerto vai de um período diferente, um andamento diferente, principalmente dos excertos. Concentra na saída de cada excerto. Pensa o que os instrumentos estão fazendo antes para você entrar já com aquele espírito. E aí realmente eu consegui pensar na hora da prova e eu acredito que influenciou um pouco a minha nota. Exatamente. Esse é o caminho, porque você tem que bloquear o que o ser humano tem de natural, né? Por mais que a gente estude, que a gente faça isso, numa hora de prova é uma hora de extrema pressão, né? E até isso eu fico imaginando. Imagine médico, cirurgião de coração, ele deve tomar remédio para operar um coração de alguém, né? Porque a gente, se a gente errou, beleza, né? Não passou, qualquer coisa. Mas ele ali é uma situação complicada. Então, a gente precisa pesquisar coisas. Quando você chega nesse tipo de profissão, que são de extrema pressão,
você pergunta para uma pessoa o que você pensa na hora, ela não vai falar, não, eu só concentro no que eu preciso fazer. Eu não posso dar margem para que nenhum monstrinho vire um monstrão na hora na minha cabeça. Então, você minimiza isso, entendeu? Você usando essa linha, essa técnica, pensar em respiração para te manter sempre calmo, sempre concentrar na respiração e concentrar no tempo antes. Que nem você falou, até ouvir a orquestra. Você ouviu tantos excertos, além de estudar, você sabe exatamente o que a orquestra faz antes. Aí você já entra no clima e bloqueia um monte de coisa, né? E bloqueia um monte de medos que a gente tem, né? Que a gente cria, né? Durante essa caminhada aí de profissionalização de música. Muito legal, Fossa. Obrigado, Beethoven, pela pergunta. É um tema bastante pertinente nessa questão de preparação para a audição, né, para as provas, fatores emocionais, né, ansiedade na performance. Então, assim, é um tema é complexo mesmo, né? A situação de prova, com certeza, ela é muito atípica, né? Uma pergunta muito interessante. Pessoal, a aula boa é assim, passa muito rápido, né? Tá muito legal, assim, essa aula, esse bate-papo com Fossa. Queria separar esses últimos minutos para as últimas perguntas. Então, eu vi que o Pierre abriu o microfone. Pierre, você quer fazer alguma pergunta? Vai lá, fica à vontade. Tá me ouvindo? Sim. A respeito de bocais, vamos falar uma coisa polêmica. Que tipo de bocal para um intermediário, vamos dizer, que época trocar, já pensar em trocar, até que ponto evoluir no estudo, ou se o bocal está atrapalhando, quando pensar em trocar, tamanhos, né, modas, esse tipo de coisa. Vamos pensar isso. Eu vou voltar a falar. Nossa, essa aula tá muito legal, né? Super temas, né? Temas variados. Variáveis, mas super temas. Então, é muito pessoal essa questão do vocal. Por isso que eu falo que a gente precisa ser o nosso professor, ter um autoconhecimento, aumentar sempre o nosso autoconhecimento, né? Porque eu já sofri muito essa questão de vocais, né? E às vezes a pessoa tá com uma boa intenção, mas experimente isso aqui, vai ser melhor, isso aqui. E aí você vai, experimenta, tudo mais. Eu tenho uma maneira de pensar, assim. Só que não é totalmente, assim, provada cientificamente, né? Porque, às vezes, né, eu já vi pessoas negras com lábios muito grossos tocando trompete com um vocalzinho pequenininho e mandando um aço, entendeu? Aí você fala assim, nossa, eu vejo por mim, eu sou, a minha avó é negra, né? Então eu tenho os tios que são negros, eu puxei, a minha mãe é tipo, ela é branca negra, porque ela tem toda a alçada grossa, assim, costona, assim, e meu avô era branca, minha avó era negra, só que ela nasceu branca. E eu tenho um lábio muito carnudo, né? E sempre me falavam assim, pelo seu lábio você tem que usar um bocalzão e tudo mais. Só que dentro da minha história, por aquilo que eu já contei aqui, né, do jeito que eu comecei e tudo mais, me criou muita dificuldade, escureceu muito o meu som, e me criou muita dificuldade porque eu já tinha a mandíbula aberta, tocava com a mandíbula aberta, ainda um bocalzão grandão, nossa, para tocar acima do Dó 4, aparecia o Dó 4 para mim, eu já chorava. Então, por isso que eu tô falando nisso, porque é a minha experiência, né? Comigo, aí muitas pessoas perguntam, você toca um vocalzão grande, por isso você toca grave? Assim, não, meu vocal ele tá ali no médio, assim. Eu gosto do diâmetro do vocal aqui, 17,8, que seria assim um vocal médio, né? Dos 18 para cima, que seria considerado, de repente, um vocal indo para o tamanho grande, né? E
que eu poderia falar para você é que você tem que ter um ponto de referência. E em cima disso, do seu ponto de referência, começar a fazer o seu estudo extremamente clínico para que lado você quer ir. Por exemplo, eu não sei que bocal que você usa, mas o que eu aconselho para todo mundo que me pergunta sobre bocal, como que a pessoa quer mudar, não sei o quê, de repente você queira mudar para uma coisa maior, você se sente desconfortável pelo tamanho que está. Aí experimentou de repente um bocal de alguma milha maior, se sentiu confortável naqueles 2 minutos de experimentação. Legal, você já tem um ponto de partida. Dentro do ponto de partida, é o único conselho que eu dou sobre bocais. Nunca façam saltos de 2 degraus. Faça sempre de 1 degrau. O que eu quero dizer com isso? Se você toca com, digamos, 17,5 aqui, e você quer mudar para o maior, não muda para o 18. O 18 seria 2 degraus acima. Muda para 1 degrau. Faça essa experiência como se fosse semitom, entendeu, gente? Para te entender aqui. Faça essa experiência devagar. Eu acho mais saudável, porque é mais fácil de você falar, não é isso que eu quero, de eu voltar para o que você estava e não perder muito daquilo que você já tinha. Porque às vezes você faz saltos muito grandes, aí você, de repente, passa um tempo e está insistindo, depois você já não é a mesma pessoa para voltar naquele degrau de baixo. E às vezes você acaba se perdendo. E o grande problema é você se perder, né? Porque depois que você se perde, é muito difícil se achar. Aí você pode virar uma bola de neve e esse processo não ser saudável. Você andar para trás e perder tempo. Então, ter um ponto de referência, um ponto de partida, eu tenho bocal tal. Qual seria aí você tem que saber o gosto que você quer, né? Para a direção que você quer ir. Aí você pesquisar dentro daquela linha que você tem, né? Ou das linhas próximas, qual que seria um degrau para você fazer essa experimentação. Porque se rolar e você depois falar assim, nossa, melhorou, mas eu acho que dá para ir mais. Você não corre, você vai ter uma margem de risco muito baixa de você se perder. Então você vai sempre fazer a transição o mais saudável possível. A única coisa de bocal que eu posso falar é isso. Porque eu falo isso com propriedade porque eu tive isso. Essas experiências de sair de um Yamaha GP pequenininho, ir para um JK 01, 18,5 e depois tentar voltar, sabe? Vira uma bola de neve até você se achar, é muito perigoso, né? Tudo bem, né? Às vezes você está ali na fase de estudante, mas às vezes você já está com um certo nível consolidado e tudo mais, você não pode ter essas experiências tão desproporcional, né? Você tem que ter uma certa estabilidade. Então, esse é o meu conselho para que você faça as transições o mais próximo possível, para que seja tudo muito estável. Show, valeu. Obrigado. Valeu. Valeu, Pierre, pela pergunta. Obrigado, Fossa. É um tema também bastante pertinente, essa questão de bocais, né, que acaba sendo bastante pessoal. Achei muito interessante tudo que você falou. Pessoal, alguém tem alguma última pergunta? Eu senti falta da pergunta do Matheus, hein, que também é da área ali mais grave. Ele tá jantando. Tá jantando, né? Pela terceira vez. Eu já jantei. Já fui jantar, pô. Não, bacana. Gente, então é isso. Hoje, como vocês puderam ver, né, o Fossa tem bastante conhecimento, tem muita experiência. Além de ser um super trompista, né, um super professor de trompa também, é uma pessoa muito boa. Então, Fossa, eu te agradeço muito por você ter disponibilizado um tempinho na sua agenda. Como você tinha dito,
Foi uma semana que você teve muitos compromissos, né? Gravações, ensaios também. Então, eu te agradeço bastante, com certeza, sim. Tenho certeza que tudo que você falou vai poder ser aplicado não só no nosso dia a dia, mas assim, é para a vida. São questões que daqui a 1 ano, 2 anos, as pessoas vão lembrar, nosso Fossa falou isso aqui, lá numa live, numa aula, eu vou colocar isso em prática. Nossa, é verdade aquilo que o Fossa falou. Então são conceitos, são conhecimentos para toda a vida. Te agradeço muito, muito mesmo. Depois eu vou disponibilizar a aula no nosso grupo. Se você quiser, eu te mando também. E te agradeço, meu amigo. Muito, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção com todas as perguntas. Obrigado mesmo, Fossa. Eu que agradeço. Só quero reiterar aqui, gente, eu não sou dono da verdade, é longe de mim querer algo desse tipo. Mas o que funcionar para vocês, façam o teste. O que funcionar, beleza. O que não funcionar, põe ali na sacolinha do Vai com Deus. E bola para frente, vamos evoluir e trocar figurinha sempre aí. Tá bom? É isso aí, foi fantástico, fantástico, muito bom mesmo, muito aprendizado para todo mundo. Valeu, Fossa, gente, uma boa Eu que noite agradeço. para todo mundo, bons estudos, né? Apliquem esses conceitos, todo esse conhecimento que o Fossa nos presenteou hoje. Valeu, meu amigo, grande abraço para você e para todo mundo. Valeu, gente. Boa Um noite. abraço, galera. Abração. Bom ver vocês, hein? Bom ver vocês. Falou. Falou, Escadinha. É nóis, Valeu. tamo junto. Falou, Escadinha, valeu, Matheus. Abraço para todo mundo. Ô, gente, fica com Deus. Falou, Matheus. Falou. Falou, nego. Falou, Aí Matheus. sim, hein? Ô, Fossa, obrigado, hein, cara, mais uma vez. Pô, foi muito legal, cara. Obrigadão. Que isso, cara. Boa. Prazer é meu. Aqui, assim, a gente, eu não tenho, assim, foi dentro dessa pandemia que eu comecei a ter essas experiências, né? Eu não sou um profissional da área, assim, eu nem me considero professor, mas a gente tenta, assim, né, ajudar